Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. Estamos aí dando início a um trimestre novo, o último trimestre de 2019, e nós temos um tema novo. Nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito, de onde vim, qual o meu propósito e para onde irei. Na lição de hoje, a primeira desse trimestre, traz como título a origem do homem. O texto bíblico está no livro de Salmos, Salmo 8 e Salmo 139. Eu vou ler apenas o Salmo 139 para ganhar tempo. Diz assim, a partir do versículo 14: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como na profundeza da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia palavra do Senhor. Amados, nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é saber que todo ser humano tem sua origem em Deus. Segundo, é entender quem é Deus através da revelação da sua palavra. E terceiro e último, é crescer na fé, no amor, no conhecimento, em maturidade emocional e espiritual. Então, na palavra introdutória agora, nós vamos fazer uma pergunta também que não quer calar. Qual é a origem do ser humano? Esta pergunta, amados, é feita há séculos por indivíduos de todas as classes sociais. Querer saber a procedência da vida e onde tudo começou é o que fazem as comunidades científicas, filosóficas e religiosas. Todas buscam continuamente explicar o mistério da ascendência humana. Além de desejarem saber qual é a fonte, todos querem entender o que ou quem é essa fonte. Afinal, quais as razões, motivações e propósitos do surgimento do homem? Então, nesta primeira lição, neste primeiro encontro aí do último trimestre, nós vamos percorrer algumas passagens bíblicas abordando esse tema. Vamos examinar também algumas teorias científicas, evolucionistas, naturalistas, materialistas e religiosas. Não tem como começar falando de um tema tão precioso como esse, que é a origem do homem, sem falar na evolução humana. E quando falamos na questão da evolução humana, nós lembramos de Darwin, Charles Robert Darwin. É o nome mais conhecido, estudado, comentado, citado no mundo científico acerca da evolução. Ele foi um naturalista britânico, estudante de medicina, teologia e estudante de história natural. Em seu livro A Origem das Espécies, Darwin ele introduziu a ideia da evolução a partir de um ancestral comum. Nesse livro, o cientista apresenta à comunidade acadêmica a teoria da evolução. A evolução humana, queridos, é uma teoria que indica que o processo evolucionário se iniciou com as primeiras formas de vida até atingir o estágio atual do desenvolvimento humano, o Homo sapiens sapiens. A biologia, ela estima que a vida na Terra tenha surgido há mais de 3,8 bilhões de anos atrás na forma de organismos unicelulares, denominados procariontes. Milhões de anos depois, com a mudança relacionada ao oxigênio e a evolução da fotossíntese, surgiram os primeiros seres eucariontes, com células complexas contendo organelas. As mutações elas continuaram ao longo do tempo e cerca de 530 milhões de anos atrás surgiram os primeiros
peixes que em seguida deram origem aos anfíbios. 340 milhões de anos atrás. Aí depois vieram os répteis, 310 milhões de anos atrás. E, eventualmente, os mamíferos, cerca de 100 milhões de anos atrás. Finalmente, os primeiros mamíferos primatas na Terra deram origem aos hominídeos. Agora, é importante esclarecer que o significado de hominídeo foi revisto diversas vezes ao longo do tempo. Por esse motivo, ainda é muito comum que o termo seja usado para se referir exclusivamente aos humanos, gênero Homo, embora englobe também os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Essas 4 espécies, também conhecidas como os grandes primatas, tiveram um ancestral em comum há 14 milhões de anos atrás. E com o passar do tempo, subdividiram-se em espécies diferentes, conforme os atributos físicos divergiam com novas mutações. Assim diz a ciência. Eventualmente, os primatas deram origem às primeiras formas de vida humana, cerca de 3,5 milhões de anos atrás. Aí nós temos as etapas da evolução humana, como diz a ciência. Primeiro surgiu o Australopiteco, depois vieram o Homo habilis, depois vieram o Homo erectus, depois vieram o Homo neanderthalensis e depois vieram o Homo sapiens, que do latim significa homem sábio. É o membro da família Homo, com o cérebro mais desenvolvido. Estima-se que os primeiros Homo sapiens tenham surgido cerca de 300 mil anos atrás. Com a capacidade de raciocínio apurada, os Homo sapiens foram capazes de interpretar o ambiente ao seu redor, solucionar problemas e assim prosseguir no processo de adaptação até os dias atuais. A ciência classifica o ser humano moderno como Homo sapiens sapiens, que significa homem que sabe que sabe. Isso significa, amados, que o ser humano atual, ele desenvolveu consciência dos seus conhecimentos e aprendeu a usá-los na busca de novos conhecimentos. Aí nós temos aquela pergunta também que não quer calar, diante de tudo que foi falado viemos do macaco? A ideia de que o homem veio do macaco surgiu logo após o lançamento do livro de Darwin, baseado no argumento de que todos os seres humanos possuem um ancestral comum, meu irmão. Claro que não. O homem não veio do macaco. A comunidade científica não reconhece e jamais, que fique claro isso, declarou como verdade a teoria evolucionista. Se o homem veio do macaco, por que o macaco não evolui? Por que o macaco, em um processo lento e gradual, não se tornou outra criatura? O relato sobre a origem do homem, conforme apresentado em Gênesis, é sério, é ordenado, é direto em seu apelo à razão humana. Como o resultado do universo criado, o homem é mostrado como sendo originado a partir de um ato pessoal, espontâneo e livre da vontade de Deus. Aí nós temos um outro ponto importante também dentro da lição, que é falar sobre Deus e a palavra. O ser humano, ele procura saber de onde ele veio. Ele busca entender a sua origem, se ela se deu em razão de uma explosão cósmica, de forças mágicas e cegas, ou de qualquer outro modo. Mas nós glorificamos o Senhor, porque a comunidade cristã, ela fez festa, meu irmão, com a descoberta da NASA. Porque há muito tempo atrás, para os cientistas, os astronautas, a informação da Bíblia era apenas um mito. Mas hoje eles afirmam que é verdadeira. Por muitos anos, os cientistas pensaram que o conteúdo da Bíblia tinha sido um produto humano. No entanto, a agência americana, a NASA, ela confirma que a Bíblia foi escrita por Deus e que Deus, ele é real. Graças a Deus por isso.
A sua palavra não falhará, dizem eles. E tudo o que está acontecendo no mundo e o futuro é encontrado nas Escrituras. Palavra deles, dos cientistas. Cara, renomados cientistas, até os meados do século XX, apresentaram a hipótese espontânea ou a abiógenes. Muitos acadêmicos, eles defendiam que a vida originou-se de matérias brutas e inanimadas. Essa teoria, que é um ramo, de estudo da biologia, procura explicar a origem química da vida a partir de reações e compostos orgânicos abioticamente. Diante dos argumentos científicos, evolucionistas e filosóficos, e de todas as teorias até agora conhecidas, resta ao ser humano saber o que a antropologia judaica cristã e a antropologia bíblica têm a dizer acerca da sua origem. Meu irmão, não precisa ir muito longe. Um estudo profundo sobre Deus e a sua palavra responde todas essas questões. Salmo 139, nós lemos ele, do 14 ao 16. Aí nós temos João, capítulo 5, que diz, 39, examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aí nós temos uma outra pergunta, irmãos. Deus existe? Essa questão é respondida quando nós vemos um livro, quando nós vemos um quadro, um relógio, uma casa. Quando nós contemplamos esses objetos, naturalmente, nossa mente reconhece e admite a existência de um escritor, de um pintor, relojoeiro, de um arquiteto. Ninguém absolutamente dirá que o livro, o quadro, o relógio e a casa surgiram do nada. Todo efeito precisa obrigatoriamente de uma causa. Todo. Uma das mais sólidas evidências da existência de Deus é o universo visível aos olhos humanos, meu irmão. Vivemos um mundo regido por um sistema perfeito e complexo, que obedece uma ordem específica. A natureza, escute isso, ela declara a realidade de um ser superior vivente. Salmo 19, meu irmão, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus, e a expansão está contando o trabalho das suas mãos. Essa é uma das afirmações bíblicas mais claras de que a própria natureza mostra a grandeza do Senhor. Essas palavras, elas estão no tempo presente, isto é, os céus proclamam, o firmamento anuncia. Anuncia o quê? As obras criadoras de Deus. É uma exibição contínua. O que vemos na natureza é para nos mostrar constantemente que Deus existe e nos dizer quão maravilhoso é o Criador. Um dos argumentos mais fortes, em favor da existência de Deus é o argumento teológico, ou o argumento do design. Essa abordagem alega que as observações na natureza são mais bem explicadas como um ato deliberado e inteligente de criação do que por aleatoriedade ou até mesmo sorte. A transmissão de informações é um aspecto fundamental disso. A informação é sempre vista como produto da inteligência. Alguns padrões são complexos, mas aleatórios. Outros podem ser bem definidos, mas não trazem informação. Entretanto, sempre que vemos um arranjo específico e complexo que exibe informações, reconhecemos, amados, que foi o trabalho de uma mente e não um mero acaso. O Salmo 19:1 conecta essa ideia à Escritura. Quanto mais aprendemos sobre o universo, mais claramente podemos ver a obra de Deus.
Um exemplo perfeito disso é a cosmologia moderna do Big Bang. Antes dessa teoria, cientistas, e ateus supuseram que o universo ele era eterno. A combinação das teorias de Einstein e os avanços da física deixaram claro que, na verdade, o universo realmente teve um começo. A princípio, essa ideia foi rejeitada pelos cientistas como sendo teologia, não ciência. Com o passar do tempo, no entanto, tornou-se impossível negá-la. O fato de que o universo começou é algo que podemos claramente ver quando observamos os céus e o firmamento. Exatamente, irmãos, como diz o Salmo 19, versículo 1. Porque os céus proclamam a glória de Deus, podemos estar confiantes em usar a ciência para explorar o mundo ao nosso redor. Quanto mais aprendemos sobre o mundo, mais glória damos a Deus. Quanto mais descobrimos, mais evidência temos que Ele é o único responsável pela natureza e pelas suas leis. Uma pessoa precisa da Bíblia e da fé pessoal em Cristo para ter um relacionamento adequado com Deus. No entanto, uma pessoa precisa apenas olhar honestamente para o mundo ao seu redor, a fim de perceber que Deus realmente existe. Agora, a crença em Deus é uma atividade, sobrenatural da fé, o outro ponto da nossa lição. Crer em Deus é o primeiro passo para saber qual a origem do homem. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por meio da fé e da razão, porque a razão ela vai auxiliar a fé, todos podem conhecer os seus nomes, o seu caráter, crer nele, ter comunhão com ele, entender quem é ele, compreender a sua natureza e conhecer os planos, promessas e projetos que ele tem preparado para cada um indistintamente. Oséias, capítulo 6, versículo 3, o que diz? Então, começamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Aleluia! Aí nós temos outro ponto importante da nossa lição, que é a palavra de Deus, porque só conhecemos a Deus através da palavra. O Eterno, ele declara a grandeza e a magnificência da sua palavra. Salmo 138, versículo 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Aí o Senhor Jesus, ele enfatiza e confirma também o poder infalível da lei de Deus. Mateus 5,18. Diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Meu irmão, a Bíblia é, sem sombra de dúvidas, o documento mais importante que a raça humana dispõe. Por esta razão, precisa ser lida, estudada e receber o devido crédito. A Escritura Sagrada tem resposta certa e definitiva para as grandes questões humanas. De onde vim? Quem sou? Por que estou aqui? O que faço aqui? Que sentido tem a minha existência? Para onde eu vou? Se você quer resposta aí a essas perguntas, aqui está, o manual. Resposta para tudo. Então, com a plena convicção da existência de Deus e com a decisão acertada de nele crer, o que envolve o corpo, alma e espírito, com estudo sistemático, meditação, obediência às ordens bíblicas, o Espírito Santo, com certeza, meu irmão, revelará a você os mistérios da sua origem. A Bíblia é um manual para toda a vida.
ela é fonte de salvação, de verdade e de santificação. A Bíblia gera crescimento em conhecimento, em fé e em maturidade. A Bíblia alimenta o espírito humano, ilumina o caminho, limpa o interior do homem, santifica-o completamente, traz sabedoria abundante, traz discernimento, promove cura de enfermidade, promove regeneração espiritual e oferece também recompensa. Recompensa nesse mundo e no outro. Aleluia! Aí nós temos o terceiro ponto da lição, que fala do criacionismo bíblico, né? É a doutrina bíblica que assevera que Deus criou intencionalmente, a partir da sua palavra, tudo quanto existe, visível e invisível. Eu sustém pelo seu poder. Salmos 33, do 6 ao 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe o abismo em depósito. Tema toda a terra do Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque ele falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Cara, isso é forte. Esse ensinamento, irmãos, é extremamente importante pelo fato de ser o único sistema capaz de responder perguntas mais básicas e elementares de todo e qualquer ser humano, oferecendo-lhe um significado maior e mais abrangente. Nas Escrituras, o mistério da origem humana é desvendado no seguinte verso. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí nós temos, dentro desse ponto, a seguinte questão: Deus criou o homem do pó da terra. A Bíblia também diz que o homem foi formado do pó da terra, Gênesis 2, versículo 7. E do barro, como diz Jó 33, versículo 6. Fato este que era motivo de escárnio por parte dos ateus, né? Pelo menos até 1982, quando os cientistas descobriram que os ingredientes necessários para fazer um ser humano podem ser encontrados no barro. O que nós encontramos na Terra? O sódio, potássio, cloreto, cálcio, magnésio, bicarbonato, fosfato, sulfato e ferro. O que nós encontramos no ser humano? Sódio, potássio, cloreto, cálcio, manganésio, bicarbonato, fosfato, sulfato e ferro. Quando morremos, nosso corpo volta ao pó novamente, Gênesis 3,19. E curiosamente, o planeta Terra é formado de 70% de água, a mesma porcentagem presente no corpo humano. Até mesmo a descrição bíblica sobre como Deus criou a mulher a partir da costela de Adão, Gênesis 2:21, é perfeitamente científica, amados. Qual foi o processo que Deus usou? Foi de forma simples. Primeiro, fez cair um sono profundo sobre Adão, depois removeu uma das suas costelas e em seguida fechou o lugar com carne. E por fim, transformou essa costela em mulher. Este é o mesmo processo aplicado pelos médicos hoje. Primeiro eles dão o quê? Uma anestesia geral, semelhante ao pesado sono que caiu sobre Adão. Adão ia ser operado e Deus estava preparando o seu paciente. Mas por que a costela? Porque na costela existe a medula óssea vermelha, que é onde nós encontramos a célula tronco. Se Deus ele vai clonar alguém, é dali que se tem que tirar. A costela é o lugar perfeito, o mais próximo da superfície. Deus fechou o lugar com carne, que é o mesmo que os cirurgiões plásticos fazem. Adão não ficou fisicamente deformado após a cirurgia, mas continuou perfeito. Todo o processo aplicado pelos médicos com o avanço da ciência moderna é aplicado por Deus em Gênesis 2:21. Exceto a criação da vida, algo que o ser humano, ou que ser humano nenhum é capaz de fazer, somente Deus. Outro detalhe,
Deus fez o homem com as suas próprias mãos. Se você pegar o texto de Gênesis, capítulo de número 1, que fala do relato da criação, você vai ver que Deus falava e as coisas iam acontecendo. O texto diz de criou Deus. A palavra criou aqui é bará. É criar sem precedente, ou seja, Deus não precisou olhar para nada para criar as coisas. Deus falava e as coisas iam acontecendo, iam surgindo, até que chegou a hora de criar o homem, a coroa da criação. Aí ele colocou a mão na massa. E sabe por que ele colocou a mão na massa? Porque o homem seria especial, diferente de tudo quanto fora criado até então. O Salmo 8, versículos 5 e 6 diz o quê? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Isso é lindo demais, irmão. Com esse ato de amor sublime, o Criador deixou para sempre a sua marca no espírito, na alma e no corpo do homem. Isaías 49:16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. E eu quero concluir a lição de hoje dizendo que o ser humano é coroa da criação. Deus fez, configurou e formatou o homem com as suas próprias mãos. E o homem foi habilitado a ser frutífero, fértil, produtivo e, além disso, a usufruir da comunhão com o Senhor. A mesma comunhão que Adão tinha no Jardim do Éden. Na verdade, se você pensar direitinho, Deus morava com Adão. Então que Deus te abençoe. Que abençoe a sua casa, a sua família. E que tudo que você pôr as mãos, Deus faça multiplicar. Até a próxima.